O que significa Corpus Christi? Corpus Christi significa em latim Corpo de Cristo. É uma data móvel celebrada pela Igreja Católica sempre 60 dias depois do domingo de Páscoa, ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Na tradição católica, esta quinta-feira é considerada o dia no qual Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia. Corpus Christi significa Corpo de Cristo, é uma festa religiosa da Igreja Católica que tem por objetivo celebrar o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. O Corpus Christi não é feriado nacional, tendo sido classificado pelo governo federal como ponto facultativo. Isso significa que a entidade patronal é que define se os funcionários trabalham ou não nesse dia, não sendo obrigados a dar-lhes o dia de folga. A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do domingo de Páscoa ou na quinta-feira, seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. Durante esta festa, são celebradas missas festivas e as ruas são enfeitadas para a passagem da procissão, onde é conduzido geralmente pelo bispo ou pelo pároco da igreja, o Santíssimo Sacramento, que é acompanhada por multidões de fiéis em cada cidade brasileira. A tradição de enfeitar as ruas começou pela cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. A procissão pelas vias públicas é uma recomendação do Código de Direito Canônico, que determina ao bispo diocesano que tome as providências para que ocorra toda a celebração, para testemunhar a adoração e veneração para a Santíssima Eucaristia. Origem do Corpus Christi. A festa de Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV, no dia 8 de setembro de 1264. A procissão de Corpus Christi lembra a caminhada do povo de Deus, peregrino em busca da terra prometida. O Antigo Testamento diz que o povo peregrino foi alimentado com maná no deserto. Com a instituição da Eucaristia, o povo é alimentado com o próprio corpo de Cristo. Qual o significado dos tapetes de Corpus Christi? Os tapetes de Corpus Christi são uma prática comum em muitas partes dos países, representando símbolos e cenas importantes da fé católica. Os tapetes são confeccionados a partir de vários produtos, como serragem, borra de café, areia e etc. Por que Corpus Christi é sempre na quinta-feira? Porque a Eucaristia foi celebrada pela primeira vez na Quinta-feira Santa. Corpus Christi se celebra sempre numa quinta-feira, após o vinho sangue de Jesus Cristo em toda a Santa Missa, mesmo que esta transformação da matéria não seja visível. Pode comer carne no dia de Corpus Christi? Uma das características mais conhecidas envolvendo o período da Páscoa é a proibição de comer carne vermelha da Sexta-feira Santa. Quem segue a religião católica adota a tradição por acreditar que o alimento simbolizaria o corpo de Cristo, que derramou seu sangue para salvar a humanidade. O que devemos comer no dia de Corpus Christi? Sopas e caldos. Os dias frios também combinam com sopas e caldos. Massas, se você é apaixonado por massas, o primeiro festival de gnocchi do restaurante Tutto Italiano é perfeito. Vinho, tomar um bom vinho também é uma ótima opção para esquentar o corpo. Chocolate quente. O reitor do seminário propedêutico São Maria Vianney é coordenado pela Comissão Litúrgica da Diocese de Curitiba, o padre Maurício Gomes dos Anjos. Explica do ponto de vista exclusivamente católico qual o significado do feriado de Corpus Christi. O que significa o feriado de Corpus Christi? O dia de Corpus Christi, realizado na quinta-feira seguinte ao domingo do Santíssimo Sacramento,
Consta de uma grande missa, seguida da procissão e adoração ao Santíssimo Sacramento. A Santa Missa é o memorial da paixão, morte e ressurreição de Cristo. A procissão lembra a caminhada do povo de Deus, que é peregrino, em busca da terra prometida, e a adoração ao Santíssimo Corpo de Cristo é um dos gestos mais profundos de comunhão que podemos estabelecer com Cristo. É um momento para os fiéis refletirem sobre o que, em que sentido Deus e o catolicismo devem ser lembrados. A solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, nas palavras do Papa Bento XVI, convida-nos a contemplar o mistério supremo da nossa fé. A Santíssima Eucaristia, presença real do Senhor Jesus Cristo no sacramento do altar. Cada vez que o sacerdote renova o sacrifício eucarístico na oração da consagração, ele repete: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Ele empresta sua voz, as mãos e o coração a Cristo, que quis permanecer conosco e ser o coração da Igreja. Como surgiu a tradição da confecção dos tapetes e o que eles representam? A festa de Corpus Christi remete século XIII. No ano de 1264, o Papa Urbano IV estendeu esta solenidade para toda a Igreja. Neste mesmo período surgiu também a procissão com ostensório que carrega o corpo de Cristo. Por ruas enfeitadas nas cidades e aldeias, os tapetes confeccionados expressam a fé e o amor do povo cristão por Jesus, que volta a passar pelas ruas das cidades e lugarejos. Segundo a tradição, o Papa Urbano IV recebeu o segredo das visões da freira Juliana de Monte Cornilon. A procissão passa por cima dos tapetes. Tem algum significado? Na verdade, é o sacerdote com o ostensório que caminha por cima dos tapetes. A procissão solene constitui o testemunho público da piedade do povo cristão para o Santíssimo Sacramento. Neste dia, o Senhor toma posse das nossas ruas e praças, atapetadas em muitos lugares, com flores e ramos que simbolizam também a expressão de uma gratidão profunda pela presença real de Jesus na Eucaristia. Os tapetes devem trazer apenas imagens religiosas? Em geral, esta é a expressão de fé do povo, mas desde que as imagens simbolizem a expressão de fé na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, poderão ser utilizados. A Bíblia diz que cada pessoa faz parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, Jesus mora dentro de seu coração. A ceia serve para nos lembrar que Jesus está dentro de nós. Não tem nenhum poder sobrenatural. Não precisamos de comê-lo na ceia para receber sua graça, porque já recebemos. O que é transubstanciação? É a doutrina católica que ensina que o pão e o vinho da Santa Ceia se tornam na carne e no sangue de Jesus. Assim, o pão e o vinho não são apenas símbolos. O religioso literalmente come Jesus. A Bíblia não diz que o pão e o vinho se tornam na carne e no sangue de Jesus. De acordo com o ensino da transubstanciação, quando tomamos a ceia, o pão e o vinho deixam de existir e se transformam na carne e no sangue de Jesus. O que está lá é o corpo real de Jesus, mas ainda com a aparência exterior de pão e vinho. Segundo a Igreja Católica, na ceia eucarística, o padre fala com a autoridade de Jesus, dizendo: este é o meu corpo e este é meu sangue. Nesse momento, o pão e o vinho se transformam na carne e no sangue de Jesus. Assim, Jesus está fisicamente presente no lugar dessa comida, sendo sacrificado novamente por nós. Por isso, o pão e o vinho podem ser adorados porque agora são Jesus. O que a Bíblia diz sobre transubstanciação? A Bíblia nunca diz que os elementos da Santa Ceia se tornaram realmente no corpo de Jesus. O objetivo principal da ceia
é lembrar o sacrifício de Jesus e mostrar que cremos nele. Quando tomamos a ceia, declaramos que somos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz e que todos nós somos parte do corpo de Jesus, a igreja. Se alguém é salvo, Cristo já vive dentro dele. Quando 2 ou 3 pessoas se reúnem no nome de Jesus, ele já está presente lá. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Não é preciso literalmente comer a carne e o sangue de Jesus para o receber dentro de nós. Jesus disse que o pão era seu corpo e o vinho era seu sangue. Ele explicou que devemos tomar a ceia em memória dele, para que ninguém se esqueça do seu sacrifício. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 26.